Vamos lá. A minha intenção com esse vídeo é ensinar vocês como inicializar um projeto Python de uma maneira que você vai conseguir controlar as dependências dele, controlar um ambiente de desenvolvimento mais organizado e evitar erros comuns quando você e mais pessoas tentam utilizar aquele mesmo projeto ou caso você tenha que deletar ele da sua máquina, etc. Enfim, problemas de versionamento, certo? A gente vai estar utilizando o pipenv para iniciar esse projeto. E para que serve o pipenv? Né? Ele é um gerenciador de dependências e um gerenciador de ambientes virtuais, né? Virtual Environments, do Python. No geral, esse tutorial aqui ensina bem como utilizar o pipenv, certo? Se caso ficar alguma dúvida, ele é uma fonte de estudos, certo? Mas enfim, aqui está a instalação do pipenv. É uma dependência Python, um pacote Python padrão. Vocês podem ver aqui que se eu rodar eu já tenho ele instalado, certo? E qual que vai ser a nossa intenção aqui? Eu vou criar um projetinho em Python baseando aqui, né, para vocês, em alguns repositórios que eu tenho, né? No caso, você pode me procurar no GitHub, como Lucas GitDev, no repositório S202 NoSQL, tem aqui um exercício avaliativo que eu fiz referente a, enfim, MongoDB conectado ao Python e coisas do tipo. E eu utilizei o pipenv para poder estar fazendo gerência desses pacotes, certo? Então eu vou criar aqui um projetinho, certo? Bom, inicialmente a gente não tem nada dentro dessa pasta, certo? E aí pensando num script Python simples, o que eu quero nesse momento? Quero inicializar ali meu ambiente. Para inicializar o ambiente, né, falar que realmente essa pasta ali passa a ser um projeto Python, a gente vai utilizar o comando pipenv install. O que o pipenv install vai gerar para a gente? Dois arquivos, o pipfile e o piplock. Pipfilelock. Pipfilelock tem um papel bem importante por trás de tudo isso daqui, mas não vem ao caso. Ele serve realmente para gerenciar o que foi instalado na última vez naquele projeto. E o pipfile contém aqui na sua cabeçalho aqui informações mais técnicas. Aqui vão ficar todos os pacotes que a gente tem dependência para realmente o projeto rodar em produção. Aqui são as dependências de desenvolvimento, por exemplo, bibliotecas de teste, coisa do tipo. E o requires aqui é o Python version, que como eu disse, se você e o seu colega estiverem desenvolvendo o mesmo projeto e a gente quer que não aconteça problemas de diferença de versão, do roda no meu computador, mas não roda no meu colega. Então o pipfile serve para isso, para controlar situações onde você e outra pessoa, ou até mesmo você em uma segunda ou terceiro momento, passa a ter que reinstalar aquele projeto e ele para de funcionar por conta de alguma dependência. Então a gente vai encapsular tudo isso no virtual environment, certo? Uh, aqui, ok. E aí, o que eu faço? Se eu digito Python 3 aqui no meu terminal, eu vou ver o Python 3.10 instalado da minha máquina. Eu quero um ambiente virtual de Python, ou seja, para que quando eu instalar uma dependência, em vez de eu utilizar a pip install, eu quero que essa dependência não esteja instalada de forma global. Então eu vou utilizar o pipenv shell. E aí, a partir desse momento, percebe-se que eu estou aqui com um ambiente virtual do meu Python Project ativo na minha interface. Então, quando eu rodo aqui Python 3, ou no caso até Python, porque agora só tem um nesse Virtual Environment, ele me entrega esse Python 3.10 aqui, mas no caso ele é referente a um ambiente virtual só desse carinha aqui. Vai ficar mais legal de mostrar quando eu criar um arquivo aqui em .py, e aí o VS Code vai me pedir para poder setar qual que é o interpretador padrão dele. E aí aqui eu posso mostrar para vocês isso de uma maneira melhor. Esse aqui é o Python do meu computador, que está instalado direto na raiz. E aqui eu tenho o nosso Python Project, certo? Que está em alguma pasta totalmente diferente, ou seja, ele não tem interferência no meu terminal
quando eu tô, por exemplo, aqui e venho digitar Python alguma coisa e vou executar algum processo. Eu não vou interferir nos pacotes gerais da minha biblioteca, das minhas bibliotecas Python, certo? Então você está aqui o Python Project como interpretador. E a partir desse momento, quem está executando o MainPy não é o Python da minha máquina, é o Python da pasta separada do meu ambiente virtualizado. Mas enfim, Lucas, como é que eu faço para instalar aqui alguma dependência? Vamos, por exemplo, instalar o PyMongo. Pipenv install PyMongo. Não vou setar uma versão, vou pedir para instalar qualquer versão do PyMongo. Por que isso é ruim? Porque se nesse de qualquer versão ele vai instalar mais recente. E aí pode ser que a mais recente hoje não seja mais recente daqui 6 meses ou daqui X tempo. E isso pode atrapalhar você no seu desenvolvimento. Então o que é legal? Você sempre procurar a versão mais recente. Isso você pode fazer através do PyPy, né? E olhar aqui dentro desse onde ficam todas as dependências do Python, procurar por PyMongo e observar aqui o PyMongo mais recente é o 440, certo? Então eu poderia ter rodado esse comando com uma flag especializada, né? O 44.0. E aí, a partir desse momento, o meu pipfile foi atualizado, né? Ele passa a ser 4.4.0. E se eu passo esse projeto aqui para alguém, e aí a pessoa vai realizar o seguinte processo: ela vai entrar dentro desse projeto e ela vai rodar pipenv install, como você para inicializar o projeto. Esse pipenv install por si só, ele vai ver todos os pacotes que estão aqui, aí no caso a gente tem só o PyMongo, mas poderia ter N outros pacotes aqui. O pipenv já vai visualizar todos eles e já vai estar instalando no seu ambiente virtual tudo de uma vez só e já na versão especificada. O que soluciona aí muitos problemas de, por exemplo, em vez de você estar utilizando aqui um requirements.txt, você pode estar utilizando um pipfile, que já vai te entregar um versionamento do Python, dos próprios pacotes e do seu ambiente virtual. Beleza? Um exemplo bacana para a gente estar observando aqui no meu repositório esse aqui mesmo. No caso, como eu já criei o projeto, qualquer pessoa que quiser vir aqui rodar esse projeto, né, faz o clone do meu repositório, entra dentro dessa pasta e aí roda o seguinte comando: pipenv shell para ativar o nosso ambiente virtual, pipenv install para pegar todas as dependências que estão aqui dentro do meu pipfile, que no caso é só o PyMongo, e Python source main para rodar o main que está dentro aqui do source. E vai estar 100% utilizável. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal.